Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da, da, da sequência de vídeos que eu vou estar trazendo para vocês sobre programação, correto? A gente vai estar aprendendo a linguagem Python especificamente, né? Que é uma das linguagens de programação entre tantas que existe. Na aula de hoje a gente vai tentar desenvolver um primeiro programa, porque se a gente ficar só naquela parte teórica, acaba sendo chato e a gente nunca parte para a prática. Então eu acho que essa forma de estar intercalando teórica com prática é a melhor forma de aprender. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um pouco sobre lógica de programação, tá? A gente não vai entrar especificamente no código, em Python em si, mas a gente vai desenvolver o nosso primeiro programa numa lógica, tá? E a gente vai utilizar o Flowgorithm. O Flowgorithm é um programa, você pode baixar ele, se eu não me engano, no flowgorithm.org. É bem levinho, tá? Para você poder desenvolver os seus fluxogramas. O que é um fluxograma? Pessoal, o fluxograma nada mais é do que uma receita, um passo a passo que você tem que seguir para executar determinada tarefa. Esse exemplo é clássico. Imagina como se você quisesse assar um bolo. Para você assar um bolo, você precisa ter uma receita que vai te falar os passo a passo que você deve seguir para que o bolo no final fique bonito, fique gostoso, fique apreciável. Então, a mesma lógica é usada aqui na lógica de programação. Você vai ter que ter um passo a passo lógico, encadeado, né? Que o computador vai seguir para poder executar o que você deseja, tá bom? Por isso que é importante você, antes de aprender linguagem de programação, você estudar lógica de programação. Mas pode também ser feito junto, né? Você vai aprendendo, porque é uma coisa simples também. Não tem muito o que... É um passo a passo. Vocês vão perceber aqui. Bom, nesse programa, ele vai ter aqui todas as ferramentas necessárias que a gente vai utilizar para descrever a nossa lógica do nosso programa, tá bom? Só para introduzir para vocês aqui, eu vou colocar aqui um programa bem simples. Aquele primeiro programa lá que a gente viu na primeira aula, o Olá Mundo. Ó, ele primeiro inicia, né, main, e depois finaliza. E no meio a gente tem a execução da lógica, né, do passo a passo. Se a gente colocar aqui, a gente vai colocar o quê? A gente quer que imprima na tela Olá Mundo. Então é um output, né? A gente vai colocar entre aspas, né? Na maioria das linguagens sempre é assim, e aqui a gente coloca Olá Mundo. Pronto, muito simples, tá feito. E a gente vai executar e ele vai imprimir aqui na tela Olá Mundo, tá bom? Só que no mundo real os programas não são tão simples assim, né? Não é apenas chamar uma função e fazer com que essa função execute. A gente vai ter que ser um pouco mais caprichosos nessa parte de executar uma lógica, fazer uma lógica para poder executar um código. Então, o primeiro programa que eu vou trazer aqui, né, nessa nossa playlist de programação, vai ser um programa que nos diz, ele vai receber um número, né? A gente vai digitar um número e esse número vai ser analisado pela máquina e ela vai dizer se esse número é par ou se esse número é ímpar, tá bom? Para quem não conhece o que é um número par, o que é um número ímpar, né? Eu vou colocar aqui, claro que eu sei que a maioria de vocês sabem o que é um número par e o que é um número ímpar, mas por questões didáticas, ímpar, eu vou colocar aqui. O número par, pessoal, antes de falar o que definir o que é um número par, eu vou colocar eles aqui e aí você já vai estar ligado sobre o que é um número par. O número par é 2, 4, né? 6, 8 e assim vai, infinito, pulando de 2 em 2, se você percebeu a lógica aí. E o número ímpar são os números que começam com 1. A lista dos números ímpares começa com 1, né? Aí vai 3, pula 1 vai 5, pula 1 vai 7 e aí sucessivamente, né? Bem feião aqui. Mas na definição mesmo lá, na matemática, número par vai ser todo número que deixa resto zero na divisão por 2. É isso mesmo. E número ímpar é todo número que não deixa resto zero na divisão por 2. Então é bem simples.
Por que que eu estou trazendo esse conceito mais elaborado? Porque a máquina ela vai entender exatamente isso. Então, o que que é deixar resto na divisão por 2? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar logo a lógica aqui, e aí quando a gente chegar nessa parte a gente vai definir melhor o que é número par, o que é número ímpar. Bom, primeiro de tudo, eu falei para vocês na primeira aula que a gente vai ter que definir as nossas variáveis, né? Porque o programa ele vai ter que receber números, né? E vai ter que receber perguntas, respostas, no caso das perguntas que serão feitas, para que ele funcione. Então, esses dados, esses números que o programa vai receber e essas respostas têm que ser armazenadas em algum lugar da memória, na memória do computador. Então a gente vai ter que declarar algumas variáveis. Então a gente vai vir aqui em variáveis, né? Tá em inglês. E a gente vai colocar declarar. Bom, a primeira variável que a gente vai declarar, a gente vai colocar número. Porque vai ser o número que a gente vai analisar. E aí o programa já pergunta se é do tipo inteiro, ou seja, se é um número inteiro ou se é um número real, né? Se é uma string, ou seja, se é uma palavra, né, que possui caracteres, ou se é booleano. Booleano é tipo verdadeiro ou falso. Isso que a gente vai tirar uma aula para poder falar e executar ele melhor. Bom, então é um número e vai ser um número do tipo inteiro. A gente vai lidar com os números inteiros nesse primeiro momento, né? Bom, a nossa segunda variável, a gente vai declarar aqui, vai ser a variável resposta. Não, primeiro vamos colocar só número. Vamos fazer um programa primeiro simples e depois a gente tenta melhorar ele. Bom, então a gente vai colocar um output, né? Uma saída aqui que vai perguntar, digite um número. Digite um número. Beleza? Bom, aí a gente vai digitar um número, esse número vai ter que ser armazenado em algum lugar. A gente vai colocar um input, né? E esse input vai receber a variável que a gente quer que ele guarde essa informação que a gente deu para o computador. É simples assim, ó. Então essa é a lógica. O programa começa, ele reserva na memória, um espaço lá na memória para armazenar algum dado que vai ser chamado de número, né? E aí a gente vai, no próximo passo, imprimir na tela, digite um número, e aí vai abrir um output na tela, ou seja, vai ativar o teclado para você digitar esse número, que é o input, e quando você digitar, esse número vai ser armazenado na variável que a gente declarou lá no início, na variável que se chama número, né? Então, vamos rodar aqui, ó lá, digite um número, vou colocar qualquer número aqui, e vou dar Enter. Pronto, o programa encerrou. Por quê? Porque ele pegou esse número que eu digitei, guardou na variável número e não tem mais nada para fazer. Na lógica aponta isso, ele vai encerrar. Então beleza, está funcionando tudo direitinho até agora. Mas antes disso, vamos incrementar. Agora vamos incrementando mais ainda o programa. Eu vou trazer para vocês aqui agora uma condição, né? If. A condição if, ela vai analisar o seguinte, ela vai fazer a análise de alguma informação que foi dada para a máquina, e se for verdade ela vai executar alguma coisa, se não for verdade ela vai executar alguma outra coisa. O if, ele é muito utilizado, tá? Então, eu estou trazendo aqui primeiro na lógica, né, no fluxograma, para vocês visualizar como é que o computador executa a tarefa, os passos da tarefa. Então, a gente vai primeiro dizer qual é a nossa condição? A variável número, que a gente declarou lá em cima, se ela deixar resto 2 na divisão, deixar resto 0 na divisão por 2. O que foi isso aqui que você fez, que você digitou? Vou trazer para cá. Pronto. Por quê? Essa aqui é a nossa definição de número par e número ímpar, que é o que a gente quer, né? Se um número, ele deixa... Na matemática a gente escreve assim, mod. O que é o mod? Quando o número, ele deixa resto... quando a gente lê assim, número... Vou colocar aqui um número qualquer. Número 10. 10 mod 2.
igual a 0. O que isso significa? Que o número 10 na divisão por 2 deixa resto 0. Não entendi nada, agora eu vou desenhar literalmente, para que você entenda. O número 10, quando eu divido ele por 2, deixa resto 0. Vamos ver se é verdade? 10 dividido por 2 dá quanto, pessoal? Dá 5, né? 2 vezes 5 dá 10. Aí a gente coloca o 10 aqui e subtrai. Então vai dar um 0. E a gente fala que isso aqui é o resto. Então, não é verdade? 10 mod 2 igual a 0. Ou seja, 10 na divisão por 2 deixa resto 0. Então, isso é verdade. Se isso for verdade, vou botar aqui, então é par. E se não for verdade, ou seja, se for mentira, né? Então é ímpar, tá? É um número ímpar. Então acento aqui. Pronto. Se isso for verdade, ele é par. Se não for verdade, ele é ímpar. Agora vamos ver com outro número. Vamos lá. Vamos ver o próximo. 11 mod 2. Isso aqui é verdade? Vamos analisar. Vamos fazer 11 dividido por 2. Vamos lá. Como é que a gente faz essa divisão? Lembrando que a gente sempre tem que... a gente está trabalhando nos números inteiros. Então, todos os números que que nós vamos lidar aqui terá que ser inteiro. Tá? Então, esquece os números reais, pessoal. Quem são os números reais? Os números quebrados lá. Os números com vírgula, etc. Então, 11 dividido por 2 dá quanto? A gente faz assim, ó, a gente bota 5, né? Porque se for 6, vai dar 12. Então, 2 vezes 5 dá 10. Boto 10. E aí a gente subtrai. 11 menos 10 dá 1. E a gente para aqui. Por quê? Porque 1 não divide 2. 1 é menor que 2. Então, significa que quando eu divido 11 por 2, né? Dá 5 e resta 1. Então, a gente tem que alterar isso aqui. 11 mod 2 é igual a 1. Porque esse mod ele só nos retorna o que sobra. Ele só nos mostra o que sobra na divisão de um número por outro número, né? Poderia aqui ser outro número? Poderia, mas a gente quer o 2 para poder verificar se é par ou ímpar. Então, 11 na divisão por 2 é 1, né? Se é 1, então ele é ímpar. Por quê? Porque a gente primeiro quer... a gente só quer os que for zero, certo? Isso vai ficar mais claro agora no fluxo. Vamos voltar para cá. Então a gente está dizendo o seguinte, lá vamos apagar aqui, apagar tudo aqui. Lá na lógica, o programa vai entender esse mod como sendo um caractere diferente. Não vai ser escrito esse mod como está lá, mas sim o percent. Então, quando tiver o percent, e isso em qualquer linguagem, ele vai querer dizer o resto da divisão desse número por esse número. É isso que ele vai querer que você entenda, tá bom? No caso aqui é diferente, né? Se é diferente, a gente vai colocar exclamação igual. Esse aqui é o sinal de diferente na programação. Então a gente já está entendendo aqui alguns sinais. Esse aqui é resto da divisão, resto na divisão no caso. Divisão. E o sinal de diferente é igual a esse, tá? Então isso aqui é verdade agora. É verdade. O resto da divisão de 11 por 2 é diferente de 0. Sim, por quê? Porque é 1, certo?
Então vamos voltar lá para o programa. Vou voltar aqui. Pronto. Então o que a gente quer? Que a variável número, que vai receber um número, né? Deixe resto na divisão por 2, deixe resto igual a 0. Por que eu coloquei o sinal de igual duas vezes? Porque na programação aqui, isso aqui, 2 vezes igual é o sinal de igual. Não é apenas um igual, são 2 igual para que você diga para o computador que é coisas iguais, tá? Bom, vamos lá, vamos voltar. Então, aqui já ficou claro, né? Quando o número na divisão por 2 deixar resto 0, se isso for verdade, ele vai fazer isso. Se isso não for verdade, ou seja, o resto for diferente de 0, for qualquer outro resto, ele vai para esse caminho aqui. Então, a lógica é essa, tá bom? Tá, então se ele for verdade, ele vai vir para cá, então ele vai ser o quê? Vai ser par, porque é a definição de número par, né? Deixar resto 0 na divisão por 2. Então a gente vai imprimir o número é par. Simples assim. Se for falso, a gente vai imprimir o número é ímpar. Pronto. Vamos analisar agora, vamos ver se o programa está rodando direitinho. Digite um número, 15. Todos nós sabemos que 15 vai ser um número ímpar, né? Vamos lá, dá Enter. Ó, o número é ímpar. E o programa acabou. Por quê? Porque depois que ele passa por aqui, ele vem para o final. Então vamos ver se agora se ele está funcionando para números pares. Digite um número, sei lá, 20. O número é par. Então o programa aparentemente está funcionando direitinho. Vamos colocar qualquer número aqui bem alto. Ó, ele mesmo assim analisa. Ó, o número é par. Outra vez. A gente está estressando aqui o programa. Número ímpar. Ah, e se eu digitar uma palavra? Será que vai dar certo? Vamos botar aqui arroz. Ó, inválido, valor inválido. Entre com o valor do tipo inteiro. Ou seja, por quê? Porque a variável declarada aqui, ela é do tipo inteiro. Então ela só vai receber números inteiros. Nem números quebrados ela vai receber. Ó, 12.5. Ó, recebeu. Interessante. Deixa eu ver se eu colocar com vírgula aqui, se vai receber. 12,5. Ah, sim. Não recebeu. Né? Digite um número inteiro. Bom, agora a gente vai incrementar um pouco mais esse nosso programa. Ele está muito simples. Vamos fazer uma lógica mais arrojada, digamos assim. Tá? Vamos apagar tudo aqui, escrever de novo. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar agora dos outros, eu vou fazer um loop para que sempre quando você digite um número, ele pergunte para você se você quer fazer uma análise com outro número ou se você deseja encerrar, sair do programa. Fica mais interessante, né? Então, se vai ter uma pergunta, a gente vai ter que criar uma variável para guardar essa pergunta. Vamos declarar lá o número, né, que é o nosso, que vai ser avaliado. Número vai ser do tipo inteiro. E agora a gente vai declarar outra variável que vai ser a nossa variável resposta. E essa resposta vai ser do tipo string. Por quê? Porque você vai digitar agora sim ou não na tela. Tá? E beleza. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o que? O próximo passo a gente vai usar esse do. Esse do é o seguinte, é o faça. Lembrando que ele é uma função do tipo loop, né? Ele vai fazer uma coisa, depois no final que ele fizer, ele vai analisar alguma coisa, ele vai analisar, e se for verdade ele repete, se for mentira ele sai e termina o programa. Então, já pegaram a lógica? No final aqui que ele executar o nosso código, eu vou perguntar se você quer ou não que continue. Se quiser, então é verdade, vai subir, vai realizar de novo, e assim sucessivamente, e se não, ele vai sair do programa, tá? Depois a gente vai introduzir os outros tipos de loop, só para você entender direitinho como é que vai funcionar o nosso programa. Claro que esse programa pode ser, essa lógica, né, de programação pode ser escrita de qualquer outra forma, desde que funcione, tá?
Então a gente dentro, quando ele vai vir aqui, vai separar na memória duas variáveis, né? Um espaço para duas variáveis, para variável número e para variável resposta. E aí ele vai entrar dentro do loop. No loop ele vai fazer aquela perguntinha lá, né? Que a gente já fez. Digite um número. Tá? Você vai digitar um número e vai colocar ele dentro da variável número. Pronto. Aí a gente vai usar o if, né? Que é se. Se número deixar resto na divisão por 2 deixar resto 0, então ele é par. Vai vir aqui, vai colocar número par. Se não, ele vai ser um número ímpar, tá? Número ímpar. Pronto. Beleza. Aí, depois que, veja bem, depois que ele fazer esse passo aqui, ele vai vir para cá. Então a gente pode colocar uma pergunta aqui, né? Qual é a pergunta? A pergunta-chave. Você deseja executar outro teste? Eu vou botar entre parênteses aqui que a resposta deve ser sim ou não. Tá? Muito importante isso. Por quê? Porque a gente está limitando aqui o que o usuário vai digitar, para que o programa não fique mais complexo. Se ele puder digitar qualquer coisa, vai ficar muito complexo de analisar essa resposta. Então a gente vai limitar aqui. Isso não significa que ele vai fazer exatamente isso. A gente vai até testar o programa depois para ver como é que vai ficar. Se a resposta for sim, a resposta é sim ou não. Então a gente vai guardar essa resposta, né, dentro da variável resposta que a gente criou lá em cima aqui, ó. Tá? Então guardou. Beleza. Vamos só executar aqui para ver se está tudo direitinho. Ah, tá. Ó, ele primeiro aqui tem que vamos ter que chegar lá primeiro para ele. Aí, beleza. Aí ele quer que analise. Faça o que se a resposta for não? Vamos lá. Vou colocar aqui. Se a resposta for diferente de não, né? Se for diferente de não, ou seja, se for sim, ele vai fazer aqui, porque sim é diferente de não, tá? E se for não, então isso aqui é falso, porque ela não é diferente de não. Então ele vai vir para cá e vai finalizar o programa. Vamos testar? Digite um número, 15. Aí ele veio, ó, número ímpar. Deseja executar outro teste? Vou colocar sim. Ó, digite um número. Então, 16. Deseja executar número par? Deseja executar outro teste? Botar sim também, ó. Tá funcionando, né? Botar 80. Beleza. Agora se eu colocar não. Não. Aí ele encerra o programa, né? Por quê? Porque vai acusar isso aqui como falso. A resposta não é diferente de não. A resposta é não. Então, se é falso, ele vai vir para esse lado e vai finalizar. Mas olha só interessante aqui, ó. Tem um erro aqui. Se a gente for testar esse código, ó, vou digitar um número, 45. Número ímpar, ok. Deseja executar outro teste? Sim ou não? Foi o que eu limitei o usuário a digitar, né? Sei lá, o programa pode ser do tipo touch, que você clica na tela assim, sim ou não, né? Aí fica mais fácil. Mas se o usuário for, sei lá, não tiver o que fazer, vai botar arroz. Olha só, ele vai pedir para digitar outro número. Por quê? Porque nessa condição que a gente colocou aqui, arroz, ele é diferente de não. Então é verdade, né? Então ele vai executar o loop novamente. Se a gente digitar não, sem um acento lá, sem um tio, aqui ó, não caixa alta. Ah tá, digite um número, 15, beleza. Deseja executar outro teste? Se eu colocar não caixa alta, ele vai rodar novamente. Por quê? Porque tem que ser exatamente não. Do jeito que eu coloquei dentro das aspas aqui. Para que ele... Se tudo que você for digitar for diferente desse não aqui, exatamente assim, escrito exatamente não, ele vai dar como verdade. E aí ele vai rodar o programa novamente. Tá. Como é que a gente contorna esse problema? A gente pode colocar outro tipo de loop aqui embaixo, que é o loop enquanto. Como é que ele funciona? Vou mostrar para vocês aqui. Pronto.
aumentar um pouquinho aqui. A gente pode aumentar até mais. Enquanto aí a gente coloca, então, enquanto resposta for diferente de sim, né? E o i é esse sinal aqui. Deixa eu colocar até aqui no esse sinal aqui, ó. I. E esse sinal vai ser o ou. São os elementos lá da tabela de lógica, né? E ou não. Uma coisa e outra, uma coisa ou outra, tá? Então, a gente vai querer que, se a resposta for diferente de sim, e a resposta for diferente de não, olha só como eu já limitei, ó. O que eu tô querendo dizer aqui, ó? Se o cara vai vir aqui e vai digitar a resposta. Se a resposta for qualquer coisa diferente de sim ou não, ele vai fazer uma coisa. Que coisa que quer que a gente faça? A gente vai dizer que a resposta vai limitar mais ainda o usuário. Vai dizer assim, resposta inválida, né? Digite novamente. E aí a gente coloca também de novo aqui limitando o usuário. Às vezes o usuário não leu da primeira vez, né? A resposta tem que ser sim ou tem que ser não. Né? Aí a gente vai colocar novamente aqui, ó, a variável para receber resposta. Vai receber novamente. E aí quando receber novamente, vai voltar para cá e vai analisar. Se for diferente de sim ou não, ele vai fazer isso aqui de novo. Até você der o que ele quer, ou seja, sim ou não. Se a variável resposta receber sim ou não, daí ele vai acusar como falso, né? E aí ele vai entrar aqui, certo? Vai pegar essa frase que vai dizer, então essa é sim e não, né? Ou não. Então vamos sair desse loop. E aí quando ele sair do loop, ele vai vir para cá. Aí ele vai analisar mais ainda, ele vai ver, foi sim? Se foi sim, vai ser diferente de não. Então é verdade. Então ele vai vir e vai fazer tudo de novo. Se for não, ele vai sair aqui e vai finalizar o programa. Quando ele sair, vamos colocar outra mensagem aqui, ó. Vamos dizer, então, até logo. Pronto. Basicamente, a nossa lógica desse programa ficou assim. Quando a gente, na parte 2, a gente vai pegar toda essa lógica que a gente escreveu. Essa lógica, pessoal, pode ser escrita num papel, com caneta e papel. Muitos programadores fazem isso. Antes de desenvolver um código, uma ideia, um script, ele primeiro faz a lógica do script, né? Faz um papel ali, um raciocínio como é que vai ser, e depois coloca na linguagem que ele deseja, que ele trabalha, né? E o nosso ficou mais ou menos assim. Vamos testar agora. Eu errei alguma coisa. Resposta. Tá errado. Aqui é... Onde é que tá? Tá aqui. Resposta. Pronto. É bom que ele avisa pra gente. Digite um número. Número 15. Número ímpar. Nossa, minha dicção tá horrível. Deseja executar outro teste? Vamos colocar arroz para ver. Ó, resposta inválida. Digite novamente, sim ou não. Vamos botar feijão. Resposta inválida. Ele está fazendo isso aqui, ó. Esse loop aqui, ó. Aí ele recebe a resposta arroz. Ele viu que arroz é diferente de sim e é diferente de não ao mesmo tempo. Então ele vai vir para cá. Aí te dá outra oportunidade. Você digita feijão. Aí ele viu que é diferente. Novamente vai ficar nisso aqui até você digitar sim ou digitar não, né? Vamos colocar sim agora. Se eu colocar sim, ele vai fazer o quê? Ele vai vir para cá, né? E vai passar por outro teste. Resposta é diferente de não? É, porque sim é diferente de não. Então ele vai dar como verdade e vai fazer tudo novamente, né? Aí vamos colocar outro número. Qual número? Sei lá, 25. Número ímpar. Deseja executar outro teste? Agora vamos colocar não. Aí ele, até logo. Ou seja, ele perguntou aqui, a gente colocou a resposta não, ele viu que a resposta vale não, então isso aqui não vai ser verdade, ele não vai cair para cá, vai vir direto aqui.
E aqui ele vai analisar. A resposta é diferente de não? Sim. Não, na verdade não, né? Ela é não. Ela é exatamente não. Se ela é exatamente não, isso aqui não vai ser verdade. Vai ser falso. Aí ele vem para esse lado e vai imprimir até logo na tela, né? Então tá mais ou menos pronto o nosso programa. Simples, né? Ele elimina se o usuário for digitar um número, uma palavra diferente de sim ou não, ele fica um loop lá girando e tá funcional, né? 64, deixa eu executar o teste, sim. 54, deixa eu colocar assim em caixa alta para vocês verem, ó, ele é sensível, né? Ele entende caixa alta e caixa baixa, então tem que ser caixa baixa, tem que ser exatamente como ele colocou lá, ó, sim. Então vou botar aqui, aí agora eu vou botar não, ele vai sair até logo, né? Mais uma vez, qualquer número aqui, desejo executar o teste, vou colocar arroz, não, vou colocar qualquer coisa aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Resposta inválida, digite novamente, sim ou não. Vou colocar sim. Vou colocar qualquer número, ele vai dizer número par, deseja executar outro teste, vou colocar agora não e finalizar o programa. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa segunda aula, né? A gente escreveu a lógica de um programa e na próxima, na parte 2 dessa aula, a gente vai transcrever isso para a linguagem Python, que é a que a gente está estudando aqui, e tentando levar em consideração essa lógica que a gente escreveu e desenvolveu aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.